Olá, alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cá estamos novamente para mais uma aula. Aula esta que é a segunda parte da primeira aula que nós já estudamos sobre esse tema, sobre as práticas agrícolas. Relembrando aqui que nós vimos, primeiramente, alguns produtos que nós temos hoje em dia são muito comuns e que dependem, estão diretamente relacionados com o solo e a importância de termos um solo adequado para a produção de vários produtos que nós temos hoje. Nós falamos também um pouco sobre um pouco do contexto histórico, que já faz muitos anos que tem esse registro de práticas agrícolas, já cerca mais ou menos de 12 mil anos. Começou como mera sobrevivência, mas depois começou a comercialização lá no Egito, não é mesmo? Aqui nós vemos aqui uma imagem registrando isso. Falamos também sobre a diferenciação que o Brasil tem de clima e de solo, que permite várias culturas culturas agrícolas. Lembrando que cultura aqui se refere a tipos de plantação. Falamos também sobre existem algumas técnicas para que esse solo seja adequado para o seu manejo. Falamos inicialmente sobre a aração e também sobre uma importante técnica que é a drenagem, né? Nós falamos aqui que existem alguns solos que possuem excesso de água, e o que gera aí algumas consequências. Então, existem algumas plantas que ficam mais murchas, perde um pouco a coloração, os nutrientes que a planta precisa é prejudicado por conta desse excesso de água, e aí existe uma técnica para retirar esse excesso de água. E aí foi quando nós falamos sobre aração, né, que é uma técnica que utiliza um instrumento chamado arado. E aí nós temos aí dois tipos de aração, que permite a oxigenação e a passagem de nutrientes para o solo. E agora nós vamos falar sobre a adubação. É uma outra técnica bastante conhecida que nós temos para o manejo do solo. Então, vocês observem aqui que temos dois potinhos aqui. E aí, vamos fazer uma suposição que eu pedi para vocês realizarem uma experiência. E aí eu pedi para vocês colocarem em um determinado potinho um tipo de solo, certo? E no outro, um solo com adubo. Adubo nada mais é do que alguns nutrientes que estão presentes nesse solo. Pode ser restos de vegetais, pode ser um adubo químico, vai depender. Mas aí eu pedi para vocês colocarem um adubo bastante conhecido, que é o adubo orgânico. Com alguns, se vocês forem na fazenda, por exemplo, vocês podem ver as fezes de bois. Muitos agricultores utilizam as fezes do gado para adubar o solo, né? Para trazer mais nutrientes para o solo. Então, nós temos aqui dois potinhos, um com somente o solo e o outro com o solo adubado. E aí eu pedi para vocês plantarem um feijão, sementinhas de feijão. Depois de 15 dias, o que você poderia observar dessa experiência? Qual a experiência que você poderia obter a partir dessa atividade que eu pedi para vocês realizarem? Se eu pedisse para vocês realizarem. Aí eu farei umas perguntas para vocês. As plantas, elas absorvem somente água do solo? O que vocês acham? Outra questão. Qual dessas plantas teve o melhor desempenho? Ou seja, qual dessas plantas teve o melhor desenvolvimento? Será que foi a planta, o vasinho número 1 ou o vasinho número 2? O vasinho que não tem nenhum tipo de nutriente, somente o solo, ou o vasinho que possui
e possui aqui as sementes de feijão adubado. O que você poderia me responder disso? E outra coisa, qual é a importância de se adubar o solo? Será que tem algum fundamento eu adubar o solo? Será que não tem tanta necessidade assim? Então, são questões para serem refletidas, né? Para vocês pensarem. E aí a gente vai respondendo no decorrer, né, dessa aula. Pois bem, gente, essa técnica de adubação, ela é dividida em 3 tipos. Nós temos 3 tipos de adubação: a adubação química, a orgânica e a adubação verde. Bom, os nutrientes, eles são indispensáveis para o desenvolvimento de um vegetal. No entanto, algumas vezes o solo ele vai apresentar nutrientes em quantidades não tão favoráveis assim para o bom desenvolvimento desse vegetal, certo? Para que a gente solucione esse problema, é necessário então essa técnica de adubação. Então, se esse solo está pobre em nutrientes, o que nós fazemos? Nós vamos lá e utilizamos essa técnica que é a adubação. A adubação química, orgânica ou a verde. A química, ela é uma adubação mais aplicada com substâncias que podem ser extraídas de rochas ou elas podem acabar sendo produzidas artificialmente. E aí nós temos aqui um produto químico, a adubação química bastante utilizada pelos agrônomos e pessoas que trabalham no manejo do solo, na agricultura e afim, que é o NPK. Essa sigla que vocês estão vendo aqui nada mais é do que elementos químicos e nutrientes muito conhecidos, como aqui o nitrogênio, o fósforo e o potássio, certo? Além desse adubo químico, nós temos o famoso adubo orgânico, bastante conhecido e bastante utilizado para os agricultores mais comuns, né? Até mesmo para sua mãe, por exemplo, se sua mãe gosta de jardinagem, tá? Minha mãe, por exemplo, ama jardins, aqui em casa é cheio. E um adubo muito eficiente é um feito por fezes de animais. E aí que muitas das vezes a minha mãe gostava de ir na fazenda do meu avô, no sítio do meu avô, e pegava bastante desse estrumo, né? E colocava nas plantinhas dela, nas árvores dela, enfim, e isso trazia grandes nutrientes para a plantação que ela estava desenvolvendo. Então também tem adubo de restos de vegetais. Inclusive, pode ser feita também com a presença de algumas minhocas, porque esses micro-organismos, depois de um tempo, eles vão trazendo grandes nutrientes aí para esse solo. Então, a gente também tem, por fim, né, a adubação verde. O que é essa adubação verde? Nada mais é do que nós termos uma determinada plantação, se quisermos ter uma determinada plantação, e adicionarmos juntamente com a planta principal um vegetal chamado leguminosas. Então, essas plantas leguminosas, elas têm nas suas folhas grandes nutrientes que auxiliam no desenvolvimento da planta principal. Inclusive, as suas raízes permitem uma boa fixação de nutrientes para o solo essencial, como por exemplo o nitrogênio. Então, essas leguminosas, nas suas raízes, elas têm essa capacidade de absorver nutrientes, ou seja, absorver principalmente nitrogênio, por meio das suas raízes, e é um dos nutrientes importantes aí para o solo, certo? Que mais?
como eu trouxe aqui para vocês uma reflexão, você saberia me dizer o que é o plantio direto? O que é? Será que é uma técnica? É uma nova fórmula? É uma forma de plantar? O que seria? O próprio nome aqui já traz uma deixa para nós. Pois bem, conforme o advento da globalização, o aumento da população, surge uma demanda por alimentos, certo? Na medida em que você tem um aumento de população, obviamente você tem uma demanda maior de energia, né? De alimentos. Então, a busca por uma produtividade maior para que atenda a essa demanda tem sido aí o objetivo de muitos agricultores. Então, essa área da agronomia tem sido muito promissora devido aí essa demanda. Porém, mesmo que o solo seja utilizado para a produção desses alimentos, ela pode gerar também alguns danos ao ambiente. Então, mesmo que nós tenhamos pontos positivos e pontos negativos, nós temos aí que refletir sobre isso, né? Alguns danos que esse cultivo e essa demanda pode gerar. Por exemplo, pode desgastar o solo, nós podemos ter um empobrecimento desse solo, o favorecimento da erosão. A erosão aqui nada mais é do que o desgaste desse solo por meio da ação da água ou de ventos, que acaba provocando o arrastamento de algumas partículas que compõem esse solo. E também pode ter uma contaminação, tanto do solo quanto da água, com alguns produtos químicos que é utilizado. As queimadas também, as derrubadas da floresta, tudo isso acaba prejudicando o ambiente, o meio ambiente, porque se tem uma demanda e o intuito de aumentar essa área de plantio. Então, à medida em que você tenta explorar mais, obviamente os recursos são cada vez mais escassos. Pois bem, por isso, nas últimas décadas tem sido um debate bastante comum e vem crescendo esse interesse e a necessidade de buscar algumas alternativas para tentar atender a demanda de alimentos sem prejudicar o meio ambiente, para tentar aí reduzir os impactos que a gente acaba causando por meio dessa exploração. Então, esse é o ponto X da questão hoje na sociedade, de você tentar explorar os recursos naturais de uma forma mais consciente, para tentar minimizar os impactos que causam. E daí surge então o plantio direto. O que é esse plantio direto? Então, o solo ele passa a ser cultivado, ou seja, ele é coberto por palhas e restos de vegetais de culturas anteriores. Culturas, lembre-se que são plantações diferentes. Então, elas são ali depositadas diretamente sobre o solo. Você deposita essa matéria orgânica aqui no solo. E aí, o que vai acontecer? O solo não deve ser arado. Lembra lá aqui, ó, daquele equipamento que o solo é todo revirado? Então, nesse plantio direto, o solo não deve ser arado. Apenas ele é revirado o suficiente para abrigar as novas sementes. Ou seja, é como se eu abrisse assim uma fenda, vamos dizer assim, e eu permitisse que as novas sementes fossem então cultivadas. Essa prática, o solo fica menos suscetível à erosão, ou seja, menos suscetível ao desgaste desse solo. E retém uma quantidade bem maior de água e de matéria orgânica, bem como aqui os nutrientes, que vai favorecer o desenvolvimento dessa sementinha que eu plantei. Então, novamente, esse solo é recoberto por palhas ou restos de vegetais de culturas anteriores. Aí o solo não pode ser arado, ou seja, ele não pode ficar sendo revirado. Ele só é como se eu abrisse umas fendinhas assim e depositasse as sementes. E aí favorece então o desenvolvimento desse vegetal, ok?
Aí aqui nós temos uma reportagem que eu quero que vocês leiam aí junto comigo. Quero ouvir a voz de vocês lendo junto comigo. Vamos lá. Áreas irrigadas criam oásis no sertão e garantem lucro durante seca no Nordeste. A falta de chuvas não é motivo de tragédia para todos os sertanejos do Nordeste. Apesar da severa estiagem, muitos agricultores conseguem plantar e colher devido a projetos de irrigação. Essa reportagem aqui foi retirada da Notícias UOL no ano de 2018. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa reportagem? Que imagem mais aparece aqui? Que palavra mais aparece aqui nessa reportagem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Ah, tá. Alguém acertou, né? Irrigadas. Tá vendo aqui, ó? Irrigadas. Cadê o outro? E irrigadas. Essa palavrinha que eu quero que vocês prestem atenção. Essa palavra aqui vai nos dar a nossa terceira técnica de manejo do solo, que é a irrigação. Então, alguns solos, eles apresentam quantidades de água insuficiente para o desenvolvimento adequado da maioria das espécies de plantas. Enquanto nós tínhamos, na aula passada, falado sobre alguns solos que tinham excesso de água e daí a necessidade de uma técnica, qual é a técnica mesmo que nós chamávamos? Drenagem, né? Pois bem, muito bem. Essa técnica, ela permitia o quê? A drenagem de água, ou seja, existiam solos que tinham um excesso de água e aí nós utilizávamos o quê? A técnica de drenagem para escoar essa água. Agora, nesse caso aqui da irrigação, já é diferente. Então, alguns solos, eles acabam apresentando quantidades insuficientes, ela tem pouca quantidade de água e é necessário ter uma quantidade de água ideal para o desenvolvimento de uma planta. Aí que surge, então, a técnica de irrigação. E nós vamos ter 3 tipos de irrigação. Nós vamos ter por gotejamento, por aspersão e por inundação. Essas vão ser os 3 tipos de irrigação que nós vamos ter. A primeira, por gotejamento, observem aqui, essas 3 imagens são imagens do livro de vocês, certo? Observem aí, nessa imagem, que nós temos uma espécie de tubo, né? Então, o que acontece? Essa água, ela acaba sendo conduzida pelos tubos e aplicada diretamente na região das raízes. Então, essa água, ela é diretamente aplicada nas raízes das plantas. Esse tipo de técnica, ele é utilizado em cultivo basicamente mais de algodão, de tomate, de maracujá e entre outras culturas. Nós vamos ter também a por aspersão. Olha aqui, ó, o canozinho aqui, jogando, vamos dizer, falando o linguajar mais popular, jogando a água aqui nas nossas plantinhas. Então, essa por aspersão consiste no quê? No lançamento de jatos de água. Então, ela acaba lançando esses jatos de água que vão cair sobre os vegetais, simulando uma chuva. E nós vamos ter, por fim aqui, a por inundação, que é um sistema mais simples de irrigação, onde a água é aplicada por meio de bacias ou faixas construídas no solo. Esse tipo de irrigação vai ser mais utilizado no cultivo de arroz e pode ser aplicado em algodão, feijão, milho e entre outras culturas. Inclusive, essa imagem aqui é de uma plantação de arroz. Essa é basicamente a mais simples, onde você cria essas espécies aqui, ó, de bacias, né, de construção aqui no próprio solo. E aí nós vamos ter, então, por fim, essa outra técnica de irrigação. Essas vão ser as 3 técnicas de irrigação. Então, para terminar, quando eu trouxe aqui para vocês essa reportagem, eu trago uma pergunta para vocês. As plantas se desenvolvem adequadamente no solo seco?
Então, no Nordeste, as plantas conseguem se desenvolver adequadamente? Sim ou não? Quem disse não, perfeito. Não, porque as plantas, elas acabam precisando absorver a água do solo por meio das suas raízes. Então, se esse solo não tem água, como é que ela vai absorver essa água para um bom desenvolvimento dela? Ou para absorver os nutrientes? Então, fica um pouco complicado, né? É óbvio que tem plantações no Nordeste. Inclusive, o Nordeste é um ecossistema bastante rico. Não é porque ele é seco, tem um clima mais árido, que ele não tem biodiversidade. Ele tem sim. Inclusive, o Nordeste brasileiro, esse bioma é um dos mais específicos e ricos do Brasil. Não é porque ele é árido que ele não vai ter biodiversidade, certo? Mas é uma dificuldade maior, não é? Porque esse solo não tem água, então como é que ele vai absorver os nutrientes, né? E qual é a importância da irrigação para o solo? Ora, as plantas, elas necessitam de água para se desenvolver, portanto, é importante a gente realizar uma irrigação para tentar evitar que essa planta tenha um desenvolvimento prejudicado. Ok? Então, essa é a importância da irrigação, não só da irrigação, mas quanto das outras demais técnicas também que deixa esse solo suscetível para a plantação e para os alimentos que nós temos hoje. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da nossa aula sobre práticas agrícolas, certo? A gente se vê, então, no próximo assunto, que vai ser, já deixando aí a curiosidade para vocês, sobre extração mineral, tá bom? A gente se vê na próxima e um abraço a todos.